O jurista Ives Gandra Martins, ao comentar os dados sobre queimadas no Brasil nos últimos anos, apontou o grau de incoerência e hipocrisia do governo Lula, que, em meio a recordes de queimadas e devastação, culpa a natureza e não assume qualquer responsabilidade depois de fazer campanha acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro de ser incapaz de conter as queimadas. O jurista mostrou que em 2024 as queimadas atingiram mais de 30 milhões de hectares queimados. Ele comparou as queimadas no governo Bolsonaro com as do governo Lula e disse: Lula tem que dar algumas explicações. Se o presidente Bolsonaro não sabia cuidar do meio ambiente, o que nós temos que dizer do presidente Lula em relação às queimadas? Aquilo era culpa do Bolsonaro e agora é culpa da natureza e não do presidente Lula? Ives Gandra Martins sugeriu: há determinadas críticas que se tem que pensar antes de fazer. O jurista ponderou que todos podem reconhecer as dificuldades em se controlar as queimadas e disse: controlar não é fácil, e agora o presidente Lula está percebendo que não é fácil. Basta dizer que com ele cresceu exponencialmente as queimadas. Nunca ultrapassou os 18 milhões de hectares. Com ele chegou a 30 milhões de hectares. Então, é bom pensar, quando se faz uma crítica, quais são as razões, o fundamento daquilo que está acontecendo. O jurista lembrou como os petistas chamavam Bolsonaro de irresponsável e questionou: e agora, quem é responsável por 30 milhões de hectares queimados no ano de 2024? Gandra afirmou: então, o que eu quero colocar é o seguinte: é muito fácil fazer narrativas, encontrar histórias que não correspondem aos fatos e à realidade. Mas isso se paga, as verdades vão aparecendo. Ives Gandra Martins declarou: a história sempre preserva fatos e não narrativas. Os governos gostam de narrativas com as quais, na maior parte das vezes, o povo é manipulado. Mas os fatos são diferentes. Os fatos aí estão. Como explica agora o governo Lula, que queimou exponencialmente mais? O jurista resumiu: isto é que eu gosto sempre de trazer como um amante da história, um estudioso da história. A história vive de fatos e não das narrativas. Infelizmente, a maior parte dos governos gostam de usar para justificar as suas políticas. Vamos ver efetivamente qual a explicação que agora tem o presidente Lula. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O partido do presidente Lula e o próprio presidente Lula atacaram muito o governo Bolsonaro pelo o que ele entendia que era o descuido de não controlar as queimadas no Brasil.
E agora saiu o quadro desde 2019 até 2024, qual foi a área queimada no Brasil. No primeiro ano do governo Bolsonaro, nós tivemos 18 milhões e 100 de hectares queimados. Em 2020 já caiu para 18, em 2021 para 14,2, em 2022 para 16,3, em 2022 foi já inferior ao primeiro ano, mas um pouco superior ao ano de 2023. E quando em 2022 o Brasil chegou a 16 milhões,300 hectares, mil hectares queimados, houve uma crítica monumental de que não cuidava do meio ambiente, etc. Já no primeiro ano do governo Lula, nós tivemos um aumento de queimadas do governo Bolsonaro de 16.300.000 para 17.200.000 hectares queimados. No ano de 2024, pasmem os senhores, o governo que tanto atacou de não cuidar do meio ambiente, o presidente Bolsonaro, o governo Lula, que cuida do meio ambiente, a queimada foi de 30.900.000 hectares queimados. Vale dizer, se nós compararmos o último ano do governo Bolsonaro, que foi de 16 milhões, e o primeiro ano que foi de 18 milhões, e os 2 anos do presidente Lula, de 17 milhões para 30 milhões no ano de 2024, vocês vão perceber de que, efetivamente, eles têm que dar algumas explicações. Se o presidente Bolsonaro não sabia cuidar do meio ambiente, o que nós temos que dizer do presidente Lula em relação às queimadas? Aquilo era culpa do Bolsonaro, apesar de ser muito menos, e agora é culpa da natureza e não do presidente Lula. Os senhores vão de compreender que há determinadas críticas que se tem que pensar antes de fazer. Nós sabemos perfeitamente a dificuldade de se combater as queimadas. Nós temos uma região na Amazônia que corresponde a praticamente toda a Europa Ocidental. E nós não temos gente para controlar. As próprias Forças Armadas do Brasil estão criticadas pelo PT. As próprias Forças Armadas que entendem que, enfim, tinham ideais golpistas, etc. Há uma resistência às Forças Armadas brasileiras em decorrência do regime de exceção que tivemos no passado. As Forças Armadas no Brasil são 367 mil pessoas para cuidar de tudo. Só a Coreia do Norte, que tem 12% da população do Brasil, tem 4 vezes mais Forças Armadas que o Brasil. Tem 1.250.000 pessoas nas Forças Armadas. Nós temos 367 mil. Controlar não é fácil. E agora o presidente Lula está percebendo que não é fácil. Basta dizer que com ele cresceu exponencialmente as queimadas. Nunca ela ultrapassou, senão 18 milhões de hectares. Com ele chegou a 30 milhões de hectares. Então é bom pensar, quando se faz uma crítica, quais são as razões, os fundamentos daquilo que está acontecendo. E quando se faz essa facilidade, foi responsável. E agora, quem é responsável por 30 milhões de hectares queimados no ano de 2024, no governo do presidente Lula? Só a queimada na Amazônia, de 17.900.000, só na Amazônia corresponde muito mais do que a queimada em todo o Brasil, do ano de 2022, 2021, do presidente Bolsonaro.
que quando pegou conseguiu ir reduzindo de 18 milhões do primeiro ano para os valores inferiores. Lá foi de 17 milhões e 900 mil. Então o que eu quero colocar é o seguinte: é muito fácil fazer narrativas, encontrar histórias que não correspondem aos fatos, à realidade. Mas isso se paga, as verdades vão aparecendo. A história sempre preserva fatos no tempo e não narrativas. Os governos gostam de narrativas, com o qual, na maior parte das vezes, o povo é manipulado. Mas os fatos são diferentes. Os fatos aí estão. Como explica agora o governo Lula, que queimou exponencialmente mais, exponencialmente mais queimadas no ano de 2024, em qualquer ano do governo Bolsonaro, chegando a 30 milhões de hectares, quando o máximo que nós tivemos no governo Bolsonaro foi no primeiro ano, de 18 milhões, tendo ele gradativamente reduzido nos anos seguintes. Isto é que eu gosto sempre de trazer, como um amante da história, um estudioso da história. A história vive de fatos, e não das narrativas, que infelizmente a maior parte dos governos gostam de usar para justificar as suas políticas. Vamos ver, efetivamente, qual é a explicação que agora tem o presidente Lula.